A inspiração para escrever poesias pode vir dos caminhos mais improváveis. Eu convido a você a acompanhar esse bate-papo incrível com a Márcia Vilhaça da Rosa. Vamos lá? Todos sejam muito bem-vindas ao canal aqui do Caqui Literário. Antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, já clica aqui embaixo, já se inscreva, porque hoje vamos ter um bate-papo muito gostoso com essa jornalista e escritora, que é a Márcia. Márcia, eu quero te agradecer por aceitar o convite, por estar aqui conosco, e vamos bater um bate-papo muito diferente, muito legal, tenho certeza que a galera vai gostar. Então, assim, para já começar, né, já vamos esquentar aqui a nossa conversa, né? Eu li a sua biografia e eu vi que você é formada em letras, em jornalismo, né, e já trabalhou em vários segmentos. Então, se apresenta um pouquinho para a gente, conta um pouquinho como que é essa sua trajetória. Seja muito bem-vinda mais uma vez, Márcia. Olha, eu realmente agradeço a todos os ouvintes, os nossos leitores, não é? As pessoas que estão lutando aí por um mundo mais humano, mais fraterno, mais justo, não é? E eu, na verdade, tenho uma habilidade boa para me comunicar, para comunicação. Por isso eu fiz jornalismo na PUC, era uma boa turma, gostei muito de fazer amigos. A PUC, na verdade, para mim não foi como uma instituição educacional das mais importantes, mas me deu uma série de benefícios, contatos, pessoas que depois eu vinha trabalhar em jornais e revistas. E além do jornalismo, que é a comunicação social, a minha formação é letras mesmo, né, Margarete? É letras português na USP, que foi, sim, a chave de entrada para o mundo profissional. Porque enquanto no jornalismo a gente se divertia, ia a muitos espetáculos, assistia peças, filmes, exposições, na USP, na letras, você vai na base ali, né? Que eu fiz português, na base da literatura brasileira, da literatura portuguesa, e daí tem vários outros idiomas que eu estudei. Eu me formei só em português. Depois dessa formação inicial, não é? Eu trabalhei muito tempo como revisora de textos na Editora Abril, principalmente na Editora Abril, revistas como a Exame, a Veja, a Consigo, a Tititi, também essas, como a gente chama essas revistas assim mais E aí, populares. num determinado momento da sua vida, né, você foi para fora, né, porque você teve essa necessidade, né, consequência aí da vida mesmo. Mas aí, pelo que eu entendi, foi também nesse momento, né, que você encontrou essa inspiração lá para suas poesias, né? Então foi onde que você começou mesmo se aprofundar mais aí já na parte de escritora, né? É isso mesmo? Como é que foram essas inspirações? Exatamente isso, você acertou. Porque, na verdade, nós somos amantes, né? Eu sou voyeur, o Margarete, ou seja, para mim, apraz o mundo das artes, o mundo das belezas, aquelas deusas gregas, inclusive eu estou fazendo agora um trabalho de mitologia grega romana, e a Europa tem muito isso, né? Você é muito venusiano lá, amante das artes e das letras, tem muitas pinturas, muitos museus conservados, muita beleza para a gente respirar. O Brasil não. O Brasil, pela desigualdade, fica uma coisa muito aberrante. Entendi. Agora, entendeu? Então, agora eu também fui para o exterior porque meu pai faleceu. Foi uma fuga direta, porque meu pai estava muito doente, eu era muito ligada a ele. E também eu sou assim, na verdade, quando o mundo não está me oferecendo o que eu quero, eu tenho uma tendência ao escapismo, né? Que é comum dos escritores. O Balzac era assim, o Honoré de Balzac, se você vai na casa dele em Paris, que é um museu interessante, ele era Gastão. Ninguém entendia como o Balzac tinha dívida. Então, tem escritores que, ou artistas, a gente pode falar de uma maneira geral, que acontece isso. Né? Eles não querem, ninguém quer o lado ruim da realidade, né, Margareth? É verdade. Não é? É isso. A dor faz com que nós estamos e transformemos isso em arte. Mas a dor, ninguém está procurando o tempo todo. O ser humano, a tendência nossa é procurar coisas que realmente são prazerosas.
E aí você participou de várias antologias, né? Mas foi com a poesia que você publicou os seus livros, né? São 3 livros, né? Fala um pouquinho de cada um deles aqui pra gente. Tá, ok. Na verdade, são 3 livros, na verdade, são 4, Ah, porque tá. antes de ir para a Europa, eu já tinha feito um que chama Virgo, que é a derivação de Virgem, para mostrar esse panorama que a gente vive também da astrologia, que eu gosto, da Cabala. Agora, antologias eu tenho muitas, entendeu? Além desses 3 carros-chefes, agora está voltando, tá vindo o quarto que eu estou fazendo agora até janeiro, sei lá, por aí. Tem antologias, editoras variadas, editoras renomadas, como a Escortece, a Recanto das Letras, a Futurama, a RG Editores. Teve alguns trabalhos que eu não gostei de fazer, para te falar a verdade. Por quê? Uhum. Porque às vezes você faz o trabalho, mas você precisa da prática. Não adianta você ter só o livro, não é? Você tem que ter o livro e a leitura do livro, a formação do seu público leitor, a investigação desse público, se esse público quer ou não, gosta ou não, por quê? Não é a mesma coisa que uma chapa política. Eu tenho o instrumental, eu tenho linguagem, eu tenho estudo para analisar. Então, é essa a questão. É óbvio que meus livros também têm que ter literatura crítica, porque escrever é um derramamento também do inconsciente, não é? É uma viagem ao teu interior profundo. E é óbvio que depois você precisa lapidar isso, né? A pedra bruta e a pedra lapidada. Dos meus livros, isso que eu falei, o que eu tenho, assim, a impressão que saiu melhor é o de 2019, porque ele foi pela editora Matarazzo, ele chama White Haven, que inclusive quando eu fiquei exilada, né, que eu tive exílio no exterior, como eu te falei, eu Uhum. fiquei no norte da Inglaterra, né, fui para Cambridge, que é o norte da Inglaterra, por uma escola. Essa escola, meu curso no exterior não deu certo, daí eu fui para o norte da Inglaterra e comecei a trabalhar em hostels e albergues. E lá eu fiquei exilada, entendeu? Então, por isso chamou Whitehaven, porque era um lugar lá. É um lugar bonito, de luz, aprazível e trabalho como eu tive. Esse Whitehaven, o destaque é que eu faço a casa do Shakespeare. Então, é um roteiro literário, é um destino, é um lugar para as pessoas que se interessam por literatura irem e conhecer, não é? Então, esse Whitehaven também destaca o Museu do Monteiro Lobato, que também é um outro destino literário, e ele destaca o museu também da Mary Shelley. Ela ficou junto com o Charles Peacer e mais um outro que é o Lord Byron. Não sei se você gosta muito do Byron, né? Eu tive uma fase muito byroniana no ano passado, agora eu já estou em outra fase. É, Mas eu... entendeu? Do Lord Byron, inclusive nesse Whitehaven, tem uma foto dele, onde ele foi enterrado na Suíça, que ele era polêmico e era Gastão, que nem o Balzac, né? Coincidência, mas era Uhum. Gastão, amante das artes. No fim, eles eram ingleses, ou a Mary Shelley, você sabe, ela fez o Frankenstein naquela época, foi bárbaro. Adoraram o Frankenstein, né? Vendeu horrores, a Inglaterra adora esse tipo de literatura. Então, eu dei destaque também para esse museu, que é um museu que está em Roma, que é a casa onde os 3 moraram, né? O Percy Shelley, a Mary Shelley e também o Lord Byron. Eu te falei, está lá na Itália, né? É só dar uma olhada no Google Maps e ver em Roma. Então, Legal. Aí a gente. Esse Whitehaven, terminando, é isso. Tem esses roteiros literários e a outra parte são só poemas. Poemas meus. Ah, legal. E a gente entra um pouquinho, né, do que eu achei bastante interessante aqui do seu trabalho, né, que é essa questão do seu, que você busca esse resgate mesmo, né, das casas, né, dos museus literários, e aí traz isso, né, também para a sua obra, né. Então, eu achei muito legal isso daí, porque traz é uma outra perspectiva, né, que a gente tem, né, das coisas, né. Então, assim, fala um pouquinho mais desse projeto, desse resgate que você busca trazer, né? Tem um nome, né? Que é o Literatura-se, né? Como é que É, funciona? Uhum. então, é por isso que eu te falei, depois de 2019, que a minha carreira começou a tomar uma diretriz mais retilínea, mais estável, vamos dizer assim. Porque os outros livros, o Sacré-Cœur, que Sacré-Cœur, na verdade, é uma igreja, é uma paisagem que existe em Paris, como você falou. Eu andava pelas cidades parisienses, europeias,
com dificuldade. Mas me inspirava porque os lugares são muito bonitos. E o Santa Clara é de 2015. Depois do Whitehaven, que já é de 2019, constatou-se, sim, como a gente está falando, uma tendência a falar de museus literários. Comecei a pesquisar. Nossa, mas que lugar interessante! Como eu falei para você, alguns deles que estão conservados, outros não. Não estão conservados, que nem o Monteiro Lobato eu fiz, coloquei nesse livro. Eu sempre mando um exemplar para casa, a casa museu. Tem casas museus que não respondem, Margarete. A casa do Shakespeare respondeu. A Alison, que é ali a diretora, ela reconheceu o meu trabalho e ela manda uma carta para você, em inglês ou em português, dizendo, ó, reconheço que Marcia Rose, para eles não é Márcia Vilaça, a Marcia Rose enviou esse livro para a gente, né? Chama Marlene Dorlechal. A Dorlechal é uma inglesa que fica nessa biblioteca e recebeu na casa do Shakespeare. Daí eu me animei e comecei a criar essa tendência que chama Literatura EC, resgatando o valor das casas museus literários. Agora eu me animei e tive o apoio da editora Matarazzo. Por quê? Porque tudo isso nasceu com matérias também. São matérias, são textos que vão no site da editora Matarazzo. Depois da matéria ir para o site, a gente vê se tem condição dela ir para um projeto editorial ou não. Eu estou analisando ainda os que vão. Que nem esse ano tem o Museu da Língua Portuguesa, que foi muito bacana, eles deram todo o aparato, o Museu da Língua Portuguesa está apoiando esse trabalho. Mas tem algumas pessoas, algumas instituições que não, Margarete. Elas não apoiam, não querem que eu faça o trabalho, ou não vem uma coisa, você entende, né? Não vem uma coisa assim que para eles seja. Porque eu não estou atuando com uma empresa. Infelizmente, eu atuo de forma autônoma, não é? Sim, sim. Aí entra mais ou menos daquilo que a gente estava conversando mesmo, né? Que você até notou bastante essa diferença da preservação cultural, né? Aqui do Brasil e lá fora, né? Até essa recepção das pessoas, né? Isso acaba, né? Assim, o que que você acha? Assim, que impacto, né? Que isso pode ter na nossa cultura, né? Por causa dessa diferença, mesmo aqui no Brasil o pessoal às vezes não se importa tanto, lá fora o pessoal se importa mais, isso a longo prazo, né? Vai ter um impacto, né? Sem dúvida. É que eu falei para você, a minha relação com a literatura é uma relação, assim, vamos dizer, de engajamento literário. Você trabalha com a linguagem como uma forma de discernimento econômico, social, político. Então, eu não faço literatura infantil, que a maioria faz. Vou trabalhar com o imaginário, com as fadas, com as bruxas, com os demônios. Lógico que existe isso, mas isso depende do nosso inconsciente e como a gente vai estar vivendo cada momento que a vida nos traz. E você também comentou, Márcia, comigo, né, que um escritor, ele é um pesquisador, né? Precisa ter esse cuidado, né? Que nem você já está falando aí, né? Esse cuidado com as palavras, né? Tem que ler bastante, né? E como é que você tem vivenciado a escrita e qual o conselho que você daria para quem quer ser escritor? Olha, eu, na verdade, com esse projeto que você também está me apoiando, eu agradeço você, agradeço a sua equipe, as pessoas que trabalham com você, editora, né, aqui no Faço. Se Deus quiser, a gente vai fazer um projeto também junto. Eu acho que, para mim, essa tendência de estar trabalhando com os roteiros literários agora está interessante. Então, você acredita um pouco no imaginário também, porque essas casas museus, né? Aí esse próximo trabalho que eu vou fazer, eu vou da casa do Eça de Queiroz, que é em Portugal, óbvio, inclusive é um lugar ótimo, maravilhoso para quem quiser conhecer. E é como eles vivem, né? A forma de sustento deles também, né? Tem toda a diretoria, tem ali a senhora Sandra Mello, que ela é também, não é a diretora, a senhora Anabela Cardoso, ela me respondeu muito bem. Então, tem a casa do Eça de Queiroz, tem a casa do poeta Guerra Junqueiro, que eu também fiz um poema nesse último livro, acho que você leu, que chama Insigne, que ele era o poeta da República. Tem a casa do Museu Bocage, né? A casa do Bocage é até um lugar simples, pelo que eu percebi. Não é que nem a Fundação Eça de Queiroz, que é assim um top de linha. Tem a casa do Camilo Castelo Branco. Então, eu acho que isso faz o jovem ficar curioso.
Mesmo em São Paulo, agora você vê, eles reinauguraram o Museu do Ipiranga, o Museu da Língua Portuguesa, como eu te falei, também é um roteiro interessante. Então, eu aconselho as pessoas a trabalharem com a curiosidade dela. Ah, Márcia, mas o que você quis dizer nesse poema? Ah, eu não gostei daqui. Por que você não gostou, como eu falei para você, né? Não, não é só dizer, a gente tem um país maravilhoso, repleto de oportunidades. E eu vejo as pessoas, olha, ela não tem emprego, olha, ela é isso. Não, a gente tem que valorizar o que a gente tem. Você concorda? Porque nós Concordo. estamos ainda. Não é? A gente tem que valorizar o que a gente tem, lutar com as ferramentas que nos temos. Eu tenho, assim, o objetivo do Caqui Literário é justamente esse, né? A gente poder trazer também, né? Essas pessoas que estão aí com a gente aí, né? Engajada, né? Tentando manter, né? Manter em viva, né? Essa chama da nossa literatura. Eu recebi aqui ó, o seu livro, né? Que bom. Eu gostei desse do Drummond que você escreveu aqui, né? É. O Aí, Drummond eu consegui falar com a casa, eles foram interessantes, são também honestos e tudo, mas não cheguei lá, como eu te falei. Talvez esse ano eu acabe numa delas. Tem a do Drummond e tem aquele que eu faço para o Machado de Assis, você leu? vi sim, Você também. conheceu? Você viu? Para o Machado de Assis, o mestre das letras, porque, gente, é uma coisa. Ele, quanto ele escrevia naquela época, ele realmente era muito inteligente, né? E o Eça de Queiroz foi uma fonte dele, a gente percebe. O Eça de Queiroz, até comentei, ele tem um conto dele que chama O Sumiço da Rapariga Loira. Depois, se você tiver tempo de ler, os ouvintes, não é tão fácil de ler, mas eu li rapidamente. E ele tem uma personagem que chama Vilaça. E ele Ai, fica que legal. falando, ele fala, olha, que a Vilaça era uma rapariga que tinha sumido e tudo, que ele encontrou com a Vilaça de novo. Então, ele trabalha muito assim com temas que são da estética realista. Naquela época, o Essa de Queiroz ele é realista, ele trabalha com adultério, ele trabalha com crimes da igreja, desigualdade social também. Aqui a gente tem o Aloysio de Azevedo, que faz o Cortiço, você imagina, né? Aquela obra dele. É verdade. Eu vou deixar aqui embaixo, depois no link, né, na descrição, né, do vídeo. Aí eu vou deixar o link da editora, né, se o pessoal quiser ver seus textos, né. Também aí eu vou ver se eu acho esses textos que você falou também. Deixa o link aí. O pessoal que está curioso, a gente facilita, né, o pessoal já acessar e poder dar uma lida, né. E assim, a gente tá chegando para o nosso finalzinho, né? Passa tão rápido, né? Parece que a gente estava falando em 5 minutinhos, mas passa voando, né? Mas eu quero de novo agradecer sua participação, sua paciência, né, de estar aqui conosco, por ter dado essa oportunidade também aqui, né, ter confiado aqui na gente do CAC Literário, né? E queria te pedir, se você quiser deixar algum recadinho, se alguém se interessar por algum livro, né, seu, conhecer um pouquinho mais do trabalho, onde pode achar. Enfim, deixa um recadinho final aí pra gente. Então, é como eu falei para você, assim, atualmente eu tenho trabalhado de uma forma muito idealista, o que significa que os meus livros, eles não deram o resultado material que eu esperaria, não é? Porque o investimento para a gente ser escritor é um investimento alto, você sabe. Então, o recado que eu deixaria seria para as pessoas procurarem ler, procurarem se entreter, procurarem também expor as suas ideias de maneiras bem diversas, bem distintas, usando, às vezes, a literatura como um instrumento de autoconhecimento, como eu te falei, como de autobusca. Não só no idioma português, porque se você escreve no idioma português, você pensa de uma forma. Se você escreve no inglês, já é diferente. Agora, eu tenho os meus livros, como eu expliquei para você, deixados em bibliotecas, em centros culturais, em casas, roteiros literários. Então, eu mesmo, Márcia, não sei hoje em dia aonde que esses livros estão bem localizados. Agora, como eu te falei, o Centro Cultural São Paulo catalogou o Whitehaven. Já me falaram que foi catalogado. Os anteriores, infelizmente, eu deixei no Mackenzie, deixei na PUC, deixei na USP, e daí, às vezes, você vai lá procurar Márcia Vilas da Rosa, não tá.
Então, o destino do livro eu também não sei, Margarete. Mas se você Entendi. ficar, não é? Você vai ficar. Então, assim, na verdade, eu poderia ter na minha casa hoje em dia mais de 30 livros, que eu realmente deixei esparzido, mas sei que as pessoas leem, como eu falei. Agora, não importa só o ler, é discutir sobre o ler, é agir sobre o ler, é usar a literatura e a linguagem em benefício de nós que somos seres humanos e que podemos usar as nossas faculdades mentais, entendeu? E isso nem sempre acontece, porque o escritor, ele às vezes não é visto como um teórico, mas ele tem sim que ter um engajamento, entende, né? Até mesmo porque você vê, tem grupos de escritores que geraram grupos de leitores. Como eu falei, eu não sei, eu não conhecia a Margarete tão bem hoje para dizer, ela é uma leitora afoita, é uma leitora curiosa, é uma leitora entusiasta, é uma leitora crítica. Quando você começa a ver qual tipo de leitor que você está formando, você tem maior visibilidade do mercado que você está atingindo. Isso é muito importante mesmo, né? A gente também poder ter essa comunicação, né? Mesmo com o mercado, né? Para não fugir um pouco, né? É, Mas é assim mesmo, né? E aí a gente vai plantando a sementinha, né? E vamos aí fazendo a nossa parte, né? E vamos crescer, né? Uma hora a gente chega lá no nosso objetivo. Eu tenho esperança. eu também acho isso que eu falo. Eu acho as pessoas aqui, principalmente no Brasil, muito discriminatórias. Ah, eu não gosto da massa, mas a pessoa não me conhece. Então, quer dizer, se você não conhece o outro, como é que você pode auferir um julgamento de valor, né? Ou você às vezes está irritado e tudo, e o outro vira o bode expiatório, porque nossa cabeça funciona dessa forma. Mas será que você leu o trabalho que eu fiz? Será que você refletiu? Daí você dá nota. Agora, falar, ninguém sabe. O dia de amanhã para todos nós, é misteriosa a vida, não é, Margareth? É verdade. É, e a gente essa coisa, né, de tudo muito rápido, né? O pessoal lê tudo muito rápido, mensagem instantânea, tudo muito pressa, então já se julga rápido, né? É, Então a gente precisa ter essas pausas, né? E a literatura nos dá esse respiro, né? Então é a nossa ferramenta mesmo, né? exatamente isso. É, show de bola. Mas, Márcia, de novo quero te agradecer, tá bom, pela sua participação. E a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. Eu vou deixar aqui, né? Vai ficar salvo lá assim que tiver a data, né? Direitinho, eu coloco lá e te aviso, né? Para a gente compartilhar. E, gente, quem está acompanhando aqui novamente, se não se inscreveu, se inscreva no canal, comenta, né? A gente vai interagir com vocês nos comentários. E, Márcia, mais uma vez, muito obrigada, tá bom? Pela sua participação. Obrigada. Eu Um, gostei muito também, gostei, vou ouvir as outras entrevistas, e é isso que eu acho que é importante, a gente tá, as pessoas se envolverem, se comunicarem e tá colocando o nosso país para frente. isso aí. Um abraço, viu, Márcia? Muito obrigada. Até mais. Imagina.